Vamos então orar. Bondoso Deus, nós estamos tão agradecidos de todo o coração porque mais um dia estamos aqui reunidos para aprender mais de Ti. Queremos verdadeiramente saber como lidar com as situações do dia a dia e entregar o nosso coração com sinceridade nas Tuas mãos. Senhor, muito obrigada pela Tua paciência, a Tua misericórdia, o Teu favor. Nós já vivemos em tempo emprestado, Senhor, e estamos tão agradecidos porque ainda estás à nossa espera. Mas não queremos fazer-te esperar mais, porque o tempo urge e estamos ansiosos que tu voltes de vez, porque este mundo está tão difícil de viver nele já. Mas graças, Senhor, graças pelo teu Santo Espírito que habita em nós e nos vai liderando, nos vai acompanhando e nos vai ensinando e redarguindo para fazer o que é correto. E desta forma, um dia, breve, estaremos na Pátria Celestial todos juntos a estudar de uma forma totalmente diferente, sem separações, sem divisões, sem diferenças de tempo. Obrigada, bom Deus. E agora, Senhor, capacita a Eliana, dá-lhe capacidade de sabedoria, que nós possamos todos partilhar e compartilhar aquilo que tu nos trazes à mente para que possa ser enriquecido este estudo. Obrigada, Senhor, porque nos ajudas também a pôr por prática as ensinanças. E tudo isto entregamos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos dar continuação à leitura do nosso livro Patriarcas e Profetas, a rebelião de Coré, capítulo 35. Durante algum tempo, esta obra foi promovida em segredo. Entretanto, logo que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma explosão franca, Coré apareceu à frente do partido e acusou publicamente a Moisés e Arão de usurparem a autoridade de que ele, Coré, e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Dizendo aqui só um breve resumo para quem não esteve presente ontem, aqui o parágrafo acima, ele fala que esta obra que Coré iniciou ali no grupo de sedição, né? Uma separação, foi inspirada por Satanás e foi a mesma coisa que Satanás fez no céu, ou seja, Coré se achava a pessoa perfeita para conduzir o grupo, para conduzir as pessoas à terra de Canaã, e acusou Moisés de estar ali usurpando aquele lugar que deveria ser dele e não de Moisés. Então, o que falou os parágrafos anteriores foi exatamente isso. Então, agora nós vamos dar prosseguimento e exatamente começa dessa forma o parágrafo, né? Durante algum tempo, esta obra foi promovida em segredo. Qual obra? Essa obra no coração de Coré, né? E de promover ali a separação do grupo, de ele se promover ao líder do grupo. Entretanto, logo que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma explosão franca, Coré apareceu à frente do partido e acusou publicamente a Moisés e a Arão de usurparem a autoridade de que ele, Coré, e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Houve, além disso, a acusação de que o povo fora despojado de sua liberdade e independência. Demais é já, disseram os conspiradores, pois que toda congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sob a congregação do Senhor? Moisés não suspeitara desta trama tão cuidadosamente urdida, e quando sua terrível significação lhe ocorreu, caiu sobre seu rosto em um apelo silencioso a Deus. Levantou-se triste, em verdade, mas calmo e forte. Fora-lhe concedida direção divina. Amanhã pela manhã,
disse ele. O Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. A prova deveria ser transferida até o dia seguinte, a fim de que todos pudessem ter tempo para refletir. Então, aqueles que aspiravam ao sacerdócio deveriam vir cada um com um incensário e oferecer incenso no tabernáculo, na presença da congregação. A lei era muito explícita de que unicamente os que haviam sido ordenados para o ofício sagrado deveriam ministrar no santuário. E mesmo os sacerdotes, Nadab e Abiú, tinham sido destruídos por se arriscarem a oferecer fogo estranho, em desrespeito ao mandado divino. Todavia, Moisés desafiou os seus acusadores a levar a questão perante Deus, caso ousassem recorrer a tão perigoso apelo. Separando Coré e aos levitas, seus companheiros, disse Moisés: Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estais contra o Senhor. E Arão, que é ele que murmurais contra ele? Datã e Abirã não haviam assumido atitude tão ousada como Coré. E Moisés, esperando que eles pudessem ter sido arrastados para a conspiração, sem se haverem completamente corrompido, chamou-os para que comparecessem perante ele, a fim de poder ouvir suas acusações contra ele. Mas não quiseram ir, e insolentemente se recusaram a reconhecer a sua autoridade. Sua resposta proferida aos ouvidos da congregação foi: Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Números 16, do 5 ao 14. Assim, eles aplicaram ao cenário de seu cativeiro a mesma expressão com que o Senhor descrevera a herança prometida. Acusaram Moisés de pretender agir sob guia divina, como meio para estabelecer sua autoridade, e declararam que não mais se sujeitariam a ser levados como homens cegos, ora para Canaã, ora para o deserto, conforme melhor conviesse a seus ambiciosos intuitos. Assim, aquele que fora como um terno pai, um pastor paciente, foi representado no mais negro caráter de um tirano e usurpador. A exclusão de Canaã, como castigo aos seus próprios pecados, foi a ele atribuída. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Aqui nesse caso, Coré e seu grupo está acusando agora, como estou vendo, a Moisés, é isso, né? Toda aquela Isso, situação que eles estão vivendo agora, e por causa deles mesmos, de serem condenados por Deus de ficarem agora no deserto, eles estão colocando e repassando tudo isso ao comando de Moisés. é É isso que eu isso, estou indo. Ok. isso. Era evidente que as simpatias do povo estavam com o partido desafeto, mas Moisés não fez esforços para a reivindicação própria.
apelou solenemente a Deus na presença da congregação como testemunha da pureza de seus intuitos e correção de sua conduta e implorou-lhe que fosse seu juiz. No dia seguinte, os 250 príncipes, com Coré à sua frente, apresentaram-se com seus incensários. Foram levados ao pátio do tabernáculo, enquanto o povo se reuniu fora para esperar o resultado. Não foi Moisés que reuniu a congregação para ver a derrota de Coré e seu grupo, mas sim os rebeldes. Em sua cega presunção, congregaram-nos para testemunharem sua vitória. Grande parte da congregação tomou francamente o lado de Coré, cujas esperanças de provar suas acusações contra Arão eram grandes. Enquanto estavam assim congregados diante de Deus, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Foi comunicada a Moisés e Arão a advertência divina: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles caíram sobre o seu rosto com esta oração: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Coré retirara-se da assembleia a fim de reunir-se com Datã e Abirã, quando Moisés, acompanhado dos 70 anciãos, desceu com um último aviso aos homens que se haviam recusado a ir a ele. As multidões seguiram, e antes de comunicar sua mensagem, Moisés, por direção divina, ordenou ao povo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Números 16, do 19 ao 26. O aviso foi atendido, pois uma apreensão de juízo iminente repousava sobre todos. Os chefes dos rebeldes viram-se abandonados por aqueles a quem haviam enganado, mas sua dureza ficou inabalável. Permaneceram com suas famílias às portas de suas tendas, como que em desafio à advertência divina. Em nome do Deus de Israel, Moisés declarou agora aos ouvidos da congregação: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, e de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Números 16, do 28 a 30. Terrível essa sentença. Como diz o salmista, caiamos nós na mão de Deus, mas não na mão dos homens. Os olhares de todo Israel estavam fixos em Moisés, enquanto se achavam aterrorizados e expectantes, aguardando os acontecimentos. Cessando ele de falar, a terra sólida partiu-se, e os rebeldes desceram vivos para o abismo, com tudo o que lhes pertencia, e pereceram no meio da congregação. Números 16, 33. O povo fugiu, condenando-se a si próprio como participantes do pecado. Mas os juízos não haviam terminado. Fogo que flamejou da nuvem consumiu os 250 príncipes que tinham oferecido incenso. Estes homens, não sendo os primeiros na rebelião, não foram destruídos com os principais conspiradores. Foi-lhes permitido ver o fim daqueles,
e ter oportunidade para o arrependimento, mas suas simpatias estavam com os rebeldes e partilharam de sua condenação. Alguém quer fazer algum comentário? Deus foi justo aí, hein? Oi? Deus foi muito justo, deu oportunidade para eles se arrependerem, porque não tinham sido cabeça, mas as suas simpatias pelo, vamos dizer assim, pelo engano e pelo pecado não deixou deles serem consumidos também. Sim, verdade. Ele deu Verdade. oportunidade para Satanás se arrepender? Sim. Quando Moisés estava rogando a Israel para que fugisse da destruição vindoura, poder-se-ia mesmo ter detido então o juízo divino, se Coré e seu grupo se arrependessem e buscassem perdão, que nós acabamos de comentar aí. A congregação inteira foi participante de seu crime, pois que todos, em maior ou menor grau, haviam contemporizado com eles. Deus, todavia, em sua grande misericórdia, fizera distinção entre os chefes da rebelião e aqueles a quem haviam conduzido. Ao povo que se deixara enganar, concedeu-se ainda tempo para o arrependimento. Dera-se prova esmagadora de que estavam em erro e de que Moisés estava com a razão. A notável manifestação do poder de Deus removera toda incerteza. Jesus, o anjo que ia diante dos hebreus, procurou salvá-los da destruição. O perdão continuava ainda ao seu alcance. Os juízos de Deus tinham vindo muito perto, incitando-os a que se arrependessem. Uma especial, irresistível intervenção do céu fizera deter sua rebelião. Agora, se correspondessem à interferência da providência de Deus, poderiam salvar-se. Mas conquanto fugissem dos juízos pelo temor da destruição, sua rebelião não estava curada. Voltaram às suas tendas naquela noite, aterrorizados, mas não arrependidos. Misericórdia, meu Deus. O que é arrependimento? Nós nem isso somos capazes. É que o arrependimento ele vem de Deus, não vem de nós. Exatamente, exatamente. Não só arrependimento, como a fé. Então tem detalhes que o ser humano não consegue produzir. Ele tem que clamar a Deus e é Deus quem proporciona, quem coloca dentro do ser humano, porque o ser humano não pode colocar nada dentro dele se não passar pela divindade. Exato. Então é buscar Agora, a Deus de forma especial. Exato, irmão. Agora, a gente estudando isso e vendo isso, a gente não vê as igrejas e os verdadeiros pastores ensinando isso a nós. Essa verdade. Mas nós sabemos como estão as igrejas. Por isso, Arrependimento, muitas pessoas não veem isso, não. Todo mundo está sendo ensinado aí fazendo o erro e que Deus é bonzinho e vai todo mundo para o céu, né? Então, essa verdade não é bem informada, vejo eu, nas nossas, eu diria, comunidades, ou sei lá, ou nas religiões exteriores aí do mundo. Se a gente não buscar essa verdade, muitos vão ser realmente enganados. Nilda? Oi. Veja bem, como é que eu vou poder... Essa parte que tu falou agora, ela tem uma importância muito grande, porque quando nós lemos a Bíblia sem o Espírito de profecia, nós não conseguimos contemplar estas verdades e esses exemplos maravilhosos que estão aí colocados no seu verdadeiro sentido. Por isso que o Espírito de profecia, ele é o azeite de reserva para as virgens prudentes. Porque você consegue buscar algo que está não além da Bíblia, não é isso, mas que está agregado a ela, porque o Espírito de Deus,
ele é assim. Aqueles que buscam, por isso que a Bíblia diz várias vezes, buscai e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, e procurai e encontrareis. Então, quando nós buscamos na palavra de Deus e no Espírito de Profecia, de uma forma bem como estamos buscando, você consegue compreender melhor daqueles que não buscam, daqueles que não fazem esse tipo de busca, que ficam somente... porque, veja bem, quando as virgens prudentes têm a lâmpada, as virgens nécias também têm a lâmpada. As duas têm a lâmpada. O que é a lâmpada? A palavra de Deus. A palavra de A Deus. Bíblia. A Bíblia. Só que, quando o povo de Deus, que estava no Egito, precisou de Moisés para levar para o Egito, para Canaã, nós estamos precisando do Espírito de Profecia de Ellen White para sair de Laodiceia e ser o remanescente e Jesus, então, buscar para levar para o céu. Essa comparação, ela é terrivelmente apropriada nesse tempo. Por isso que os primeiros escritos colocam a sacudidura como o principal argumento, o espírito de profecia. Se você estudar no capítulo sacudidura, lá em primeiros escritos, e você vai ver que ela fala exatamente isso, que o principal pilar de nós estarmos hoje, vamos dizer assim, passando pela sacudidura e não caindo, é o espírito de profecia. Só que a igreja, ou a maioria das pessoas, não estudam, não leem e não creem no espírito de profecia como deve crer, que é o azeite de reserva das virgens prudentes. É muito importante essa parte, compreender, porque quando você não compreende isso, você não pode ter esse azeite de reserva que Deus realmente empunhou aqueles que querem buscar com, vamos dizer assim, com afinco, com propriedade, enfim, buscar com avidez a forma de como Deus quer conduzir a tua vida, a minha vida, e em todos os aspectos que o Espírito de Profecia nos proporciona. Não esquecendo que o Espírito de Profecia, que hoje para nós seria Cristo Jesus falando através de sua palavra, dadas também nos livros da Ellen White, e também durante todos os seus profetas, como no passado também, esse tipo de argumentos que nós temos hoje nos livros, não tinha no passado, e que vai ser tirado, e que a Ellen White hoje está sendo desmerecida, e que o Espírito de Profecia hoje, os seus livros, está sendo totalmente anulado. Nós temos a convicção pela própria palavra de Deus, né, que quando chegamos aos pés do Senhor em humildade, né, e pedimos a Ele a luz do seu Santo Espírito para nos condicionar e nos direcionar, Ele nos dará. Porque Deus, Ele é um Deus fiel, e Ele vai direcionar aquele que mesmo no escuro tateando, Ele não vai deixar na luz das trevas, na escuridão das trevas. Iranilda, Então, mais uma coisa. Você vê que essa rebelião de Coré, na verdade, e a Mirã e Datã aí, ela iniciou com um viés voltado para Arão no sentido de profecia. Quando Moisés partiu para libertar o povo, Deus havia dito para Moisés que Arão seria o seu profeta. Então, quando as varas foram colocadas diante de Deus e a vara de Arão floresceu, naquele episódio, nós vemos que todo o ensejo das rebeliões dentro do povo de Deus que saiu do Egito para Canaã, ele estava, vamos dizer assim, proposto dentro do espírito de profecia. E essa questão, ela está hoje assim. Você há pouco mencionou aí das igrejas, por que a igreja está assim, por que os pastores não fazem o que tem que ser feito? Porque eles não seguem exatamente o espírito de profecia. Se eles seguissem o espírito de profecia, tem aí os 9 livros dos testemunhos para a igreja, que se eles seguissem só aquilo ali,
já era suficiente material para dar, vamos dizer assim, munição para eles poderem realmente fazer um ministério exemplar. Só que, infelizmente, não é lido, não é estudado, e nós estamos indo que praticamente sem profecia nesse momento da história da igreja. Ainda que poucas pessoas busquem o Espírito de Profecia como estamos buscando, é uma condição, vamos dizer assim, singular para Deus se manifestar, mostrar e nos dar realmente o preparo para a enfrentar os últimos tempos. Bem-aventurados serão aqueles que buscarem o Espírito de Profecia, conjugado com a Bíblia, para poder compreender. A Bíblia. Isso, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Para que, de fato, é isso que eu estou falando. As pessoas compreendam, vejam e sejam instruídas para ao preparo final. Então, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, vocês estão a falar da Igreja Adventista, certo? Porque as outras igrejas não têm o Espírito de Profecia, mas também têm outra oportunidade que nós não vamos ter. Mas tem a palavra de Deus, minha irmã. Tem a Bíblia. Exatamente. Então, E há muita gente todos. a ouvir a palavra. Então, por isso que eu falo, temos a Bíblia, é ela que é o nosso ponto. Mesmo aqueles que não têm o Espírito de Profecia nesse sentido como nós, a Ellen White, que nos deu essa luz, ainda assim, nosso Deus tem a sua palavra e nos dá aquele que tem fé e humildade. Claro, sabemos que o Espírito de Profecia nos abre muito mais o prisma de entendimento no que está escrito na Bíblia. Por isso existe o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Mas é óbvio que a Bíblia em si tem lá tudo. Só que uma vez que Deus sabia que o povo estaria mais entorpecido mentalmente e estaria com a maior dificuldade de compreensão, então Deus permitiu que o Espírito de Profecia viesse. Era necessário ter dito. Porque há uma compreensão muito abrangente, muito alargada mesmo, maravilhosa com o Espírito de Profecia. Agora, eu diria que quanto à salvação de pessoas nesse tempo, nós não vamos poder ser juízes quanto a isso. Deus ele tem uma maneira muito especial para aqueles que não são do povo de Deus. Quando Jesus veio, ele mostrou em várias oportunidades que existia mais fé fora do povo de Deus naquela época, no centurião, na mulher cananeia, na mulher do fluxo de sangue. Essas pessoas todas que Deus curou e mostrou para o povo de Israel naquele tempo, que existiam mais pessoas, ou vamos dizer assim, mais fé fora do povo de Deus naquele tempo, e hoje eu não vou dizer que tenha mais ou menos, ou não. Deus sabe. Então, quanto à salvação de pessoas, não vamos querer ser bairristas e achar que só nós seremos salvos. Não. Eu não penso isso. Deus tem povo em todos os lugares, e a Ellen White fala isso. E nós, nessa parte, não devemos buscar juízo de causa. Vamos procurar, nós como povo de Deus, buscar o Espírito de Profecia e a Bíblia e se preparar dentro desse panorama, e vamos deixar as outras partes para que Deus faça o que Ele quiser. Porque se nós formos dizer, quem é que vai salvar isso, aquilo, aquilo outro, não cabe a nós julgar isso. Denis, se nós realmente estudamos o Espírito de Profecia como devemos, nem nunca vamos dizer isso. Porque o Espírito de Profecia diz que nem 1 em 20 está preparado. E está a falar de nós, adventistas, não está a falar dos de fora. É isso mesmo. Então, primeiro não somos juízes. Quem é juiz é Deus. Quem é Cristo. Não podemos julgar os outros. Ok, a palavra também diz, pelos seus frutos os conhecereis, mas não é para julgar, nem é para condenar, nem é para apontar o dedo. É para nós sabermos com quem é que poderemos lidar e como. E a forma como também devemos proceder em oração. Mas agora com relação a nós temos que nos preocupar connosco mesmos, nesse aspecto, se temos crítica, é nós mesmos que temos que fazer essa crítica e que Deus eterno, maravilhoso, nos abra os olhos para que nós possamos nos ver a nós mesmos como é que ainda está o nosso estado, para podermos estar preparados, porque o que vai vir aí vai ser terrível, porque ela não é diz que
o ômega seria bem pior que o alfa. E se o alfa já foi tremendo, bom, temos mesmo que. E também é uma crise qual nunca houve. Todas estas coisas e aquilo que nós estamos a ver ainda é o princípio das dores, ou seja, é assustador, mas se nós tivermos realmente as vasilhas cheias e com mais virgens prudentes, nada há a temer. Só temos verdadeiramente é que olhar para nós e continuarmos a orar uns pelos outros. É verdade. Me desculpe, eu só interrompi aqui para falar, na verdade, não foi nem de julgamento, é falar de arrependimento. É isso. É isso que nós temos que fazer e rogar e pedir a Deus misericórdia. Isso mesmo. Vamos continuar? Sim. Tinham sido lisonjeados por Coré e seu grupo, a ponto de chegarem a crer que eram realmente um povo muito bom e que haviam sido lesados e maltratados por Moisés. Misericórdia, meu Deus. Caso admitissem que Coré e seu grupo estavam em erro e Moisés com a razão, seriam então compelidos a reconhecer como palavra de Deus a sentença de que deveriam morrer no deserto. E não estavam dispostos a sujeitar-se a isto, e procuraram crer que Moisés os enganara. Tinham alimentado carinhosamente a esperança de que uma nova ordem de coisas estivesse prestes a estabelecer-se, na qual a reprovação seria substituída pelo louvor e a ansiedade e conflito pela comodidade. Os homens que pereceram haviam proferido palavras lisonjeiras e dito possuir grande interesse e amor por eles. E o povo concluiu que Coré e seus companheiros deviam ter sido bons homens e que Moisés, por algum meio, fora a causa de sua destruição. Dificilmente poderão os homens cometer maior insulto a Deus do que desprezar e rejeitar os instrumentos que deseja usar para a salvação deles. Os israelitas não somente fizeram isto, mas propuseram-se a matar Moisés e Arão. Eu gostaria de fazer um pequeno parêntese, exatamente quando o Espírito de Profecia disse aqui atrás com palavras lisonjeiras, né? É exatamente isso que o artifício que Satanás, na maioria das vezes, utiliza. Por isso, a irmã Ellen White diz que nós não devemos lisonjear ou elogiar as pessoas, né? Não significa não ter gratidão, não significa não agradecer, não é isso. Mas nós ficarmos em elogios às pessoas, porque isso dá, de uma certa forma, uma massagem no eu da pessoa e ela começa o quê? A se sentir exatamente aquilo que foi falado, né? Ela começa a se engrandecer. E o que aconteceu aqui, nessa sedição de Coré, foi isso. Ele começou a elogiar, tanto é que ele disse que ali todos eram santos, e todos eram santos para o Senhor, né? Mas a verdade se mostrou que ele não tinha esse sentimento, esse amor que ele dizia ter pelas pessoas ali, pela congregação, não era um amor verdadeiro. É porque ele queria poder, ele queria o controle daquele grupo. E a gente vê aqui que ele, como diz aqui nesse último parágrafo, que eles propuseram a matar Moisés. Imagina isso, matar. Você já vai até contra as leis de Deus, né? Exato. Então, Impressionante. Os propósitos, os sentimentos deles não eram bons. É. Né? O mesmo fizeram com Cristo. Não há. A plebe é a mesma, o espírito é o mesmo. O mesmo fizeram com Cristo. Portanto, o mesmo farão também no fim.
Há aqueles que querem continuar a cumprir com a vontade de Deus, aqueles que querem andar na verdade, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. O mesmo vai acontecer no final. O que é que eles vão querer? Um decreto de morte. Vão querer matar-nos. Aliás, vão pensar que até nos vão fazer um favor matando-nos. Um favor a Deus. Exatamente. Não compreendiam, entretanto, a necessidade de buscar o perdão de Deus pelo seu enorme pecado. Aquela noite de prova não foi passada em arrependimento e confissões, mas à procura de algum meio para resistir às evidências que lhes mostravam serem os maiores pecadores. E aqui ainda houve um endurecimento no coração deles. Eles endureceram, eles não queriam reconhecer que Moisés estava certo e que eles, sim, deveriam voltar para o deserto, porque esse era o mando de Deus. A vontade de Deus era que eles voltassem para o deserto. E eles não queriam, de forma alguma, aceitar. Alimentavam ódio contra os homens que haviam sido por Deus designados e uniram-se a fim de resistirem à autoridade dos mesmos. Satanás estava a postos para perverter-lhes o discernimento e levá-los de olhos vendados à destruição. Todo Israel fugira alarmado ao grito dos pecadores condenados que desceram ao abismo, pois disseram: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E estavam a ponto de fazer violência aos fiéis e abnegados chefes. Viu-se na nuvem por cima do tabernáculo uma manifestação da glória divina. E uma voz da nuvem falou a Moisés e Arão: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Números 16, 34, 41 e 45. A culpa do pecado não recaía sobre Moisés, e, portanto, ele não receou e não se apressou em retirar-se e deixar a congregação para que perecesse. Moisés demorou-se, manifestando neste terrível momento crítico o interesse do verdadeiro pastor pelo rebanho ao seu cuidado. Ou seja, se fosse aqui o caso de Coré, se ele que estivesse na liderança desse grupo, a primeira coisa que ele teria feito era pular fora. Advogou para que a ira de Deus não destruísse inteiramente o povo de sua escolha. Pela sua intercessão, deteve o braço da vingança para que o rebelde e desobediente Israel não tivesse um fim total. Mas o ministrador da ira saíra. A praga estava a fazer a sua obra de morte. Por determinação de seu irmão, Arão tomou um incensário e foi apressadamente ao meio da congregação para fazer expiação por eles. E estava em pé entre os mortos e os vivos. Números 16, 48. Enquanto subia o fumo do incenso, as orações de Moisés no tabernáculo ascendiam a Deus, e a praga deteve-se, mas não antes que 14.000 de Israel jazessem mortos, como prova do crime de murmuração e rebelião. Deu-se, entretanto, mais prova de que o sacerdócio fora estabelecido na família de Arão. Por determinação divina, cada tribo preparou uma vara e escreveu nela o nome da tribo. O nome de Arão estava na de Levi. As varas foram postas perante o Senhor na tenda do testemunho. A florescência de qualquer vara deveria ser sinal de que o Senhor escolhera aquela tribo para o sacerdócio. Na manhã seguinte, eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Foi mostrada ao povo
e depois posta no tabernáculo como testemunho às gerações subsequentes. Este prodígio decidiu finalmente a questão do sacerdócio. Ficou agora plenamente estabelecido que Moisés e Arão tinham falado por autoridade divina, e o povo foi constrangido a crer na desagradável verdade de que morreriam no deserto. Alguém quer fazer algum comentário? Se hoje fosse feita essa prova, nossa, Deus tenha misericórdia do seu povo. Verdade. Eis aqui, nós expiramos, exclamaram. Perecemos. Nós perecemos todos. Números 17, 7, 8 e 12. Confessaram haver pecado, rebelando-se contra seus dirigentes, e ter Coré e seu grupo sofrido o justo juízo de Deus. Na rebelião de Coré, vê-se em um cenário menor os resultados do mesmo espírito que determinou a rebelião de Satanás no céu. Foi o orgulho e a ambição que moveram Lúcifer a queixar-se do governo de Deus e procurar subverter a ordem que fora estabelecida no céu. Desde sua queda, tem sido seu objetivo infundir nas mentes humanas o mesmo espírito de inveja e descontentamento, a mesma ambição de posições e honras. Assim, agiu ele na mente de Coré, Datã e Abirã, para suscitar o desejo de exaltação própria e provocar inveja, falta de confiança e rebelião. Satanás, fazendo-os rejeitar os homens que Deus designara, fê-los rejeitar a Deus como seu líder. Contudo, ao mesmo tempo em que, com sua murmuração contra Moisés e Arão, blasfemavam de Deus, estavam tão iludidos que se julgavam justos e consideravam como tendo sido dirigidos por Satanás aqueles que fielmente haviam reprovado seus pecados. Não existem ainda os mesmos males que jazem no fundamento da ruína de Coré? O orgulho e a ambição estão espalhados, e quando são acalentados, abrem a porta à inveja e a uma luta pela supremacia. A alma é alienada de Deus e inconscientemente arrastada às fileiras de Satanás. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Semelhantes a Coré e seus companheiros, muitos mesmos dos professos seguidores de Cristo estão a pensar, projetar e agir com tanta avidez pela exaltação própria, que para o fim de alcançar a simpatia e o apoio do povo, estão prontos a perverter a verdade, atraiçoando e caluniando os servos do Senhor, e mesmo acusando-os dos motivos vis e egoístas que lhes inspira o próprio coração, reiterando persistentemente a falsidade, e isso contra toda a evidência, chegam finalmente a crer se era verdade. Ao mesmo tempo em que se esforçam por destruir a confiança do povo nos homens que por Deus foram designados, acreditam realmente que se acham empenhados em uma boa obra, fazendo em verdade serviço para Deus. Algum comentário? Os hebreus não estavam dispostos a sujeitar-se a determinações e restrições do Senhor. Inquietavam-se com sofrerem restrições e não se dispunham a ser reprovados. Tal era o segredo de sua murmuração contra Moisés. Ficassem livres para fazerem conforme lhes aprouvesse,
e teria havido menos queixas contra seu chefe. Durante toda a história da Igreja, os servos de Deus têm tido o mesmo espírito a defrontar. Por uma condescendência pecaminosa é que os homens dão a Satanás acesso à sua mente e vão de um grau de impiedade ao outro. A rejeição da luz lhes entenebrece a mente e endurece o coração, de modo que lhes é mais fácil dar o passo imediato no pecado e rejeitar luz ainda mais clara, até que, afinal, seus hábitos de fazerem mal se tornam fixos. O pecado deixa de lhes parecer pecaminoso. Aquele que com fidelidade prega a palavra de Deus, condenando deste modo seus pecados, muito frequentemente incorre no seu ódio. Indispostos a suportar a dor e o sacrifício necessários à sua correção, voltam-se contra o servo do Senhor e denunciam-lhe as reprovações como inoportunas e severas. Semelhantes a Coré, declaram que o povo não está em falta. É aquele que reprova que ocasiona toda dificuldade. E acalmando a consciência com esta falácia, os ciosos e desafetos combinam semear discórdia na igreja e enfraquecer as mãos daqueles que a querem edificar. Todo o progresso feito por aqueles a quem Deus chamou para tomar parte na direção de sua obra tem provocado suspeita. Cada um de seus atos tem sido desvirtuado pelos que são invejosos e críticos. Assim, foi no tempo de Lutero, dos Wesleys e dos outros reformadores. Assim é hoje. Coré não teria seguido o caminho por onde foi, se tivesse sabido que todas as instruções e reprovações comunicadas a Israel eram de Deus. Ele podia, entretanto, ter sabido isso. Deus dera a prova esmagadora de que estava guiando Israel. Mas Coré e seus companheiros rejeitaram a luz até se tornarem tão cegos que mesmo as mais notáveis manifestações de seu poder não bastavam para os convencer. Atribuíam-nas todas a operações humanas ou satânicas. A mesma coisa fora feita pelo povo que no dia seguinte, ao da destruição de Coré e seu grupo, veio a Moisés e Arão dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Número 16, 41. Apesar de terem tido a prova mais convincente do desagrado de Deus pela sua conduta, na destruição dos homens que os haviam enganado, ousaram atribuir seus juízos a Satanás, declarando que, pelo poder do maligno, Moisés e Arão tinham ocasionado a morte de homens bons e santos. Foi este ato que selou a condenação deles. Haviam cometido o pecado contra o Espírito Santo, pecado este em virtude do qual o coração do homem eficazmente se endurece contra a influência da graça divina. Se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, disse Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Mateus 12, 32. Alguém quer fazer algum comentário? Estas palavras foram profetizadas por nosso Salvador, quando as obras cheias de graça que realizara pelo poder de Deus foram atribuídas pelos judeus a Beelzebu. É mediante a operação do Espírito Santo que Deus se comunica com o homem, e aqueles que deliberadamente rejeitam esta operação como satânica interceptaram o conduto que estabelece comunicação
entre a pessoa e o céu. Deus opera pela manifestação de seu Espírito para reprovar e convencer o pecador. E se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. Misericórdia. O último recurso da misericórdia divina foi empregado. O transgressor desligou-se de Deus e o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Não há uma reserva de poder pela qual Deus possa operar para convencer e converter o pecador. Deixai-o. Oséias 4,17. É a ordem divina. Então, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 26 e 27. Alguém quer fazer alguma contribuição, algum comentário? Eliana, teria muitos comentários, mas já foi assim bastante elucidado essa questão. O que mais, vamos dizer assim, nós precisamos ter essa humildade e ver sempre como Deus está agindo. Não precipitar nenhum tipo de ideias ou qualquer razão que a gente possa ter nesse tempo, inclusive, porque por muito mais ou por muito menos que estamos vendo as coisas do jeito que estamos, existem particularidades que Deus tem os seus propósitos. Nós temos que ter a calma, a paciência e oração e o espírito realmente, vamos dizer assim, correto para que não sejamos também reprovados diante de Deus. É uma situação bastante delicada, exige da gente muita oração e deixar que Deus realmente manifeste a sua vontade. Amém. Um dia, eu gostaria de fazer um comentário. Eu estou maravilhada com os estudos. Esse ano, foi há pouco tempo para cá, né? Decidi estudar a Bíblia juntamente com o Espírito de Profecia. Estou aqui estudando também Patriarcas e Profetas e estou junto com vocês, estou do início junto com a Bíblia, né? De Gênesis e assim vai. Gente, é maravilhoso. E se a igreja se disponibilizasse mais tempo para estudar com os filhos de Deus sobre este assunto, a igreja não estaria no ponto que está. E eu estou simplesmente maravilhada de ver como Deus deixou tudo isso para nós e nós não havíamos ainda atendido, né, esse chamado para o estudo. Só agora, com 73 anos, eu tenho 53 anos que eu estou na igreja. Estou com 73 anos agora e estou maravilhada. Eu nunca vi coisa tão linda, coisa tão marcante em nossa vida, que nos aproxima mais de Deus. Cada vez que a gente lê, mais apaixonada nós ficamos por Jesus Cristo, por Ele ter deixado para nós tanta coisa maravilhosa. E a gente não ter alimentado de tudo isso, né? Deus seja louvado por tudo. Eu agradeço a oportunidade de poder ter conseguido entrar e estar aqui no grupo para juntos estudarmos. Deus seja louvado. Irmã Maria, Ana Maria, você vê que o Espírito de Profecia realmente é o azeite de reserva. Você falou algo aí muito importante. Se todo mundo fizesse essa busca, Deus poderia se manifestar e estaríamos em outro patamar já. É isso mesmo. Mas como Deus ele tem um tempo para cada um de nós, agora foi o meu tempo. E Deus com certeza vai dar providência para o seu povo, né? Para que eles também
se preparem, né? Deus seja louvado por tudo. Amém. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos orar para encerrarmos nosso estudo. Oremos. Santo, 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 excelso, amorável Deus Pai, Criador dos céus e da terra. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Agradecemos, Senhor, pela manhã que o Senhor nos acordou para recebermos, Senhor, este alimento sólido, um alimento, Senhor, que nos ajuda na formação do nosso caráter. Obrigada, Pai, por mais esta luz que o Senhor derramou sobre nós que estamos estudando o Espírito de Profecia, juntamente com a Tua Palavra. O Senhor derramou um caudal de luz sobre nós neste momento, nos ajudando, Senhor, a entender sobre a questão do verdadeiro arrependimento, Pai. Muitas vezes nós nos achegamos a Ti para confessarmos os nossos pecados, mas o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor vê que ali ainda não houve verdadeiro arrependimento. Por favor, Senhor Deus, nós rogamos a Ti, com agonia de espírito, que nos faça arrepender, Pai, que nos traga o arrependimento genuíno, verdadeiro. Amém, Senhor. Todos os pecados, Pai, todos aqueles que ainda estão em nós, sendo acariciados, sendo guardados, sendo alimentados, sejam, Senhor, mortos de fome, que nós, através do Senhor, Pai, em nós, possamos aniquilar estes pecados, porque a Tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e é verdade. Mas a Tua palavra também diz, Pai, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Louvado seja o teu nome, Pai querido. Nós agradecemos, Senhor, por mais um entendimento, Pai, do Espírito que causou toda a rebelião no céu e causa aqui na terra também. Mais uma compreensão, Senhor, desta situação, para que nossos espíritos, Senhor Deus, sejam guardados em Tuas santas mãos. Dissemos como Coré, Datã e Abirão, Senhor, nos dias de hoje, de causarmos ou de querermos causar, Senhor, a sedição no meio do Teu povo, de não nos arrependermos, Senhor, e ainda lançarmos culpa em Ti, Pai, causando assim o pior pecado, Senhor, que é contra o Espírito Santo. Por favor, Pai querido, nos livra destes males, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, a vencermos dia a dia, de glória em glória, de força em força, de fé em fé. Amém. Para que, naquele grande e glorioso dia, Senhor Deus, sejamos tidos como servos bons e fiéis e que passemos a Tua destra. Por favor, Pai, continua conosco neste dia, Senhor. Temos um dia e uma semana inteira pela frente. Por favor, não nos deixe, Senhor, passar por essa semana sem a Tua companhia, sem a Tua presença. Senhor, caminhando lado a lado, palmo a palmo, passo a passo conosco. Pois como saberemos, Pai, que achamos graça, que achamos mercê aos Teus olhos? Não nos deixe passar, Senhor Deus, por esta semana, sem que o Senhor esteja conosco 24 horas por dia, a nos conduzir. Como está escrito na Tua palavra, os Teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de Ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. E não vos desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Que seja assim, Senhor, a nossa vida, de hoje em diante, com um verdadeiro e genuíno arrependimento. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor ouviu a nossa oração e agradecemos nos méritos e no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.